Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do falcão. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre os arquétipos dos animais e a obra de arte, esse vídeo é para você. Os falcões são aves da família Falconidae. Os falcões são as menores aves de rapina e medem entre 15 e 60 centímetros de comprimento. Diferentemente das outras aves de rapina, os falcões possuem asas pontiagudas e finas que proporcionam voos acrobáticos em oposição aos voos simplesmente planares. O falcão peregrino pode atingir os 300 km por hora, sendo considerado o animal mais rápido da Terra. Os falcões habitam as montanhas, os penhascos, as estepes e os desertos. Porém, dificilmente são vistos em florestas, pois preferem os espaços abertos para caçar. Eles se alimentam de outras aves, pequenos mamíferos, répteis, carcaças e pequenos frutos. Na Idade Média, os falcões eram apreciados como animais de caça, acessíveis apenas aos reis e à nobreza. Segundo a mitologia egípcia, o deus Horus, filho de Ísis e Osíris, é visto como o deus dos céus, do sol nascente e mediador dos mundos material e espiritual. O deus Horus representa a luz, a realeza e o poder. Representado por um homem com cabeça de falcão, o deus Horus era encarregado de garantir o nascimento dos dias. O significado do nome Horus tem a ver com sua atribuição de controlar os céus. Horus vem da palavra Or, que em egípcio clássico significa aquele que está distante. Horus é um dos deuses mais importantes e poderosos do panteão egípcio. Ele era venerado como um guerreiro, responsável por vingar o assassinato de seu pai Osíris. Horus é o deus vingador, sendo conhecido por ser o que repara os erros e reestabelece a ordem justa das coisas. Os faraós egípcios se identificavam com as virtudes do deus Horus, e assim, em todo o Egito Antigo, havia muitos lugares de culto ao deus Horus, pelas pessoas que buscavam proteção. Horus possuía corpo em forma humana e cabeça de falcão. O falcão foi um dos primeiros animais do Egito a serem adorados como deus. Segundo a mitologia egípcia, o deus Horus habitava os céus e estava próximo ao sol e, assim, iluminava a terra. A divindade usava na cabeça uma coroa dupla vermelha e branca, simbolizando o Baixo e o Alto Egito. Seu olho direito representava o sol, símbolo de poder. Seu olho esquerdo simbolizava a lua, símbolo de cura. O olho esquerdo de Horus era um amuleto importante para os egípcios. O olho de Horus trazia proteção. Em algumas representações, Horus carrega a cruz ansata, um símbolo que os egípcios acreditavam ser a chave da vida eterna. A história do olho de Horus está ligada a uma das batalhas entre Set, seu tio, e Horus, que nasceu para vingar seu pai Osíris, assassinado pelo seu irmão Set. Set atingiu o olho do sobrinho Horus em uma de suas batalhas. O seu olho, então, foi curado pelo deus Thoth, de onde veio a associação do processo de cura do olho de Horus com as fases da lua. O olho de Horus foi usado nas coroas da grande maioria dos faraós egípcios como garantia de proteção.
A popularidade de Horus fez com que ele fosse adorado no Egito por muito tempo. Em homenagem a Horus, foi construído em aproximadamente 100 a.C. o Templo de Edfu, um dos templos mais preservados do Egito, e onde é possível encontrar diversas representações nas paredes referentes às batalhas e à vida da divindade. O arquétipo do falcão é aparentado com Mercúrio, o mensageiro dos deuses. O arquétipo do falcão apresenta o dom da contemplação para que se observe melhor o mundo que nos cerca. Um ensinamento que faz perceber o que se esconde por baixo das obviedades, das coisas aparentes. Ele faz perceber as coisas que enviam constantes sinais e que, porém, nem sempre estamos abertos para estes mesmos detalhes. O arquétipo do falcão espelha que a vida é um processo de aprendizado diário e constante, um processo de descoberta das nuances que se ocultam ao nosso redor. Para perceber esses detalhes e nuances, é necessário que se mantenha uma visão abrangente das coisas. Ao nos distanciarmos do arquétipo do falcão, nos prendemos demasiadamente à terra e às melancolias materiais. Nos tornamos, na maioria das vezes, fechados aos detalhes sensíveis e nos distanciamos das pequenas coisas que a própria natureza produz. E não prestamos atenção na poesia que existe por detrás de todos os movimentos. O arquétipo do falcão nos traz a importância das capacidades intuitivas. Ao escutarmos o grito de um falcão, devido à sua estridência aguda, somos arrancados de qualquer distração e percebemos a presença desta ave magnífica. Para os nativos Hopis que habitavam o Novo México, o falcão era um mensageiro que trazia notícias sobre a jornada de cada ser humano nesta terra. Mensagens estas enviadas dos mundos dos ancestrais, pelos avós, pelas avós, que viveram antes dos seres que hoje estão vivos. Para os nativos Miwoks, que habitavam a parte central da Califórnia, era possível realizar perguntas aos falcões. Os xamãs navarros realizavam as leituras oraculares de seus voos, de seus gritos e de suas penas. Assim, o grito do falcão tanto podia anunciar o nascimento de um bebê, quanto predizer a aproximação de uma tribo guerreira, ou ainda a necessidade de que fosse realizado algum tipo de ritual para curar alguma doença existente. Porém, independentemente de qualquer mensagem específica, o grito do falcão indica a necessidade de que se redobre as atenções e que se abra a intuição para que se perceba as sincronicidades e para que, assim, se receba determinada mensagem do próprio inconsciente profundo da mente. O arquétipo do falcão revela um totem repleto de responsabilidades, porque ele possibilita uma visão para além do simples plano material, trazendo uma escuta aberta, sensitiva, mediúnica, sensível ou mesmo mágica e conectada para que se receba os presságios e as mensagens do mundo espiritual, para que se teçam conexões, sincronicidades, coincidências e que se perceba que o acaso não existe e que tudo se conecta, mesmo que pelas sutilezas. Ele traz a atenção necessária para se captar os sinais que a vida continuamente envia. O arquétipo do falcão espelha a atenção necessária para que se agarre às oportunidades que se apresentam, mesmo que para isso seja necessário
que se alce voos para que se examine a vida com mais distanciamento, para percebê-la sob outra perspectiva e assim, a partir de um ponto de vista privilegiado, é possível obter mais clareza para discernir os obstáculos que normalmente impedem que se alce os voos mais altos. O falcão possui um olhar aguçado e um comportamento destemido, de maneira que é uma das aves que alcançam as maiores alturas em seus voos. Ao se distanciar do arquétipo do falcão, se distancia dos poderes de observação silenciosa, desapegado de interesses exclusivamente materiais. Ao evitarmos as situações que chegaram a extremos insuportáveis de serem vividos, é fundamental que se examine as causas que deixaram as coisas chegarem a esse ponto. Ao se permitir que as emoções bloqueiem a capacidade de observação, se torna impossível que se ultrapasse as barreiras do caos e da confusão. Sendo assim, o arquétipo do falcão ensina que se aproxime das posições de neutralidade típica dos observadores potentes, para que as mensagens mais sutis possam emergir da mente inconsciente e fazer sentido para a mente consciente através da intuição. O arquétipo do falcão ensina que não se deve permitir que as emoções baixas ou densas obscureçam e bloqueiem a conexão com os verdadeiros e potentes significados das questões que estão sendo examinadas. Ao nos distanciarmos do arquétipo do falcão, tendemos a exagerar ou deturpar os fatos reais que estão sendo realizados, pois as emoções estagnadas ou negativas perturbam a visão nítida e, assim, realizam-se voos altos e pousos desastrosos, de maneira que se perde a sensibilidade necessária no contato potente com tudo que é do campo material. Um ego muito forte pode paralisar ou mesmo evitar que se enxergue as sutilezas, de maneira que o ego prende o ser humano demasiadamente ao chão e ao solo. Ao nos distanciarmos do arquétipo do falcão, acreditamos que outras pessoas são incapazes de viver na mesma altura que as nossas e que os outros seres humanos são mais fracos, menos sensíveis ou menos evoluídos. Esse é o sinal de que ainda não existe uma sintonia perfeita com a própria capacidade de liderança na direção da cura, da leveza e da própria luz. A liberdade de voar constitui um privilégio. Levar a cura e a alegria é uma grande honra, assim como uma grande responsabilidade. O arquétipo do falcão impulsiona os voos altos para que assim se amplie os próprios pontos de vista, permitindo que cada um possa ter sua própria interpretação das coisas, das mensagens do inconsciente e que cada um possa transmiti-las sem que seja excluído dos demais por possuir seus próprios pontos de vista. O arquétipo do falcão nos proporciona o desenvolvimento da capacidade de observação e que não se deve ensinar aos outros seres que eles devem pensar e se comportar da mesma maneira que alguém. Ao deixarmos de lado os preconceitos e as certezas de que somos os únicos a ter razão, recebemos mais sinais sensíveis e mensagens invisíveis de coisas que estavam diante de nossos próprios olhos. O arquétipo do falcão nos ensina que todos os seres, seus dons e talentos possuem o mesmo valor e podem, inclusive, ver o que um dia era invisível. O falcão voa tão alto que chega a se aproximar do sol.
nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!